Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de estatística, de raciocínio lógico. E nesta aula, galera, nós vamos falar sobre dois assuntos, assim, muito cobrado em concursos públicos, principalmente quando cai assuntos relacionados à estatística, que é a mediana e a moda. Na oportunidade, nós vamos dar um reforço também sobre médias, né? Porque existem alguns exercícios que englobam esses três assuntos, média, mediana e moda. Na verdade, eles não são muito separados, não. Eles fazem parte das medidas de posição central na estatística. Então, não é legal a gente separá-los. Por isso, eu vou trazer em evidência alguns exercícios que vai relacionar os três também. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos, então, na aula de hoje, né? É uma aula de estatística, porque são assuntos relacionados à estatística, à mediana e moda. Bom, o que nós vamos falar nesta aula? Nós vamos conceituar mediana, dar alguns exemplos. Vamos conceituar a moda, dar alguns exemplos e vamos depois fazer aí alguns concursos, inclusive alguns que já foram até cobrados aí em alguns concursos públicos. Beleza? Vamos iniciar falando de mediana. O que é mediana, professor? Bom, nós temos o seguinte conceito. Mediana, o próprio nome já é meio tendencioso, né? Mediana vem de meio, né? A gente já pensa logo assim, algo no meio. E é mais ou menos isso mesmo, galera. Mediana é uma medida de tendência central que divide uma série ordenada. Olha aqui, Hall. Então, se você não sabe o que é Hall, fica tranquilo que nós vamos falar um pouquinho também sobre Hall. Então, é uma série ordenada de tal maneira que pelo menos a metade ou 50% dos itens sejam iguais ou maiores que ela. Então, é esse valor intermediário. Eu vou ter mais ou menos a mesma quantia antes e a mesma quantia depois desse valor intermediário. Então, esse valor que está no meio é chamado de mediana. Bom, mas olha só, nós falamos de Hall aqui. Apareceu essa terminologia. O que é um Hall? Vamos relembrar o que é Hall, galera. Hall é a organização dos dados por ordem de valor, que pode ser crescente ou decrescente. Então, eu vou ter um conjunto de valores. Esses valores eles estão desorganizados, fora da ordem, um número maior, depois um menor, depois outro menor, aí vem outro maior, e assim, isso é desorganização dos dados. O que é Hall? Hall é o nome que nós atribuímos quando nós pegamos um conjunto de dados desorganizados e organizamos ele em ordem, que pode ser crescente ou decrescente, tanto faz, ok? Vamos ver um exemplo disso daqui. Suponhamos que eu tenha o seguinte conjunto de dados, né? 2, 5, 3, 9, 4, 13, 11 e 8. Organize o Hall. Vamos fazer essa organização. Então, você pode optar em colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Eu costumo colocar em ordem crescente, mas se você optar por ordem decrescente, não altera o resultado. Então, em ordem crescente, eu começo sempre do menor, que é o 2. Depois do 2, quem é o próximo? 3. Então, está aqui, 3. Depois do 3, eu tenho 4. Depois do 4, eu tenho 5. Depois do 5, eu tenho o 8. Depois do 8, eu tenho o 9. Depois do 9, eu tenho o 11. Depois do 11, eu tenho o 13. Então, está aqui, ó. Esse conjunto, da forma como ele está organizado agora, nós dizemos que isso aqui é o Hall desse conjunto de dados. Por quê? Porque são os valores dispostos agora em ordem crescente ou decrescente. No nosso caso aqui, em ordem crescente. Beleza? Então, isso que é Hall. Tranquilo? É a organização dos dados de um determinado conjunto. Professor, eu sempre vou ter que organizar os dados? Sempre, galera. Para o cálculo da mediana, principalmente. É importante que a gente saiba a sequência dos números na ordem crescente ou decrescente. Detalhe,
Se você tiver um elemento que apareça mais de uma vez, você tem que respeitar a sequência dele. Como assim, professor? Suponhamos que eu tivesse aqui mais de um 2. Tivesse 3 2, por exemplo. Então, eu ia colocar assim, ó, 2, 2, 2. Se eu tivesse 4 3, eu ia colocar 3, 3, 3, 3. Compreendem? Aí sim eu vou colocando os demais. Beleza? Eu tenho que repetir cada um dos elementos do conjunto de acordo com a quantidade de vezes que ele aparece. Beleza? Tranquilo, né? Então, isso aqui que é o rol, galera. Agora que nós sabemos o que é rol, a gente já tem um pouco mais de propriedade para falar de mediana. Então, vamos lá. O que seria mediana, então? Ordenados os elementos da amostra, que é o rol, a mediana é o quê? O valor pertencente ou não à amostra, que a divide ao meio. Professor, por que pertencente ou não à amostra? Porque nós vamos ter duas formas de calcular a mediana. Em alguns casos, o valor intermediário pode não estar presente naquele conjunto de valores que está sendo apresentado. Pode ser um valor que não esteja ali presente. Em outros casos, pode ser o valor presente. Então, nós temos que levar em consideração esses dois fatores. Vamos ver os dois casos. Para que a gente possa encontrar a mediana, nós temos que levar em consideração a quantidade de elementos que possui o rol, ou seja, a quantidade de elementos que aquele conjunto possui, que eu chamei de N. Então, N vai ser o número de elementos do conjunto. Tranquilo? Bom, eu vou ter duas situações. Ou N vai ser um número par, uma quantidade par de elementos, ou N vai ser uma quantidade ímpar de elementos. Professor, é importante que eu identifique se é quantidade par ou quantidade ímpar? Exatamente. Se for quantidade par, é um procedimento para encontrar a mediana. Se for uma quantidade ímpar, é outro procedimento para encontrar a mediana. Ambos bastante simples. Então, preste atenção como que se procede. Primeira situação, se N for ímpar, a mediana é o elemento médio. Nesse caso, é muito simples nós encontrarmos o valor quando nós tivermos um valor ímpar. Como que nós procedemos? Nós vamos usar essa relação aqui, ó. Essa relação. E é igual a N mais 1 dividido por 2. Onde E vai representar exatamente o termo intermediário. N é a quantidade de elementos que possui o conjunto. Aí eu somo mais 1 e divido por 2. Então, se eu tiver um conjunto com 5 elementos, vamos pegar 5, que é bastante prático para nós identificarmos. Quem seria o termo do meio? Não seria o terceiro termo? Imagina só, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O termo do meio, eu não tenho 2 à esquerda e 2 à direita, então ele está exatamente no meio. Mediana é isso, é encontrar o valor intermediário, o valor que divide aquela sequência na mesma quantidade para a esquerda e para a direita. Isso que é a mediana. É o valor intermediário. Bom, usando aquela regrinha, como eu tenho 5 elementos, quanto que é 5 mais 1? 6. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Exatamente o termo intermediário. Tranquilo? Então, quando é ímpar, é bastante simples. Tá? Vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só. Dado o conjunto de amostra X, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 15, 14... determine a mediana. Bom, galera, eu não posso, de pronto, contar os elementos e já ir identificando o termo intermediário. O correto seria, no primeiro momento, verificar se esses elementos do conjunto estão organizados, se o rol está pronto. Veja bem, 3, 5, 7, 9, 11, até ali beleza. Aí, ó, 13, aí caiu para 12, 15, caiu para 14. Então, não está organizado o rol. Eu tenho que organizar. Então, o primeiro passo é organizar o rol. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza, organizei o rol.
Agora, segundo passo, eu vou contar quantos elementos tem nesse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos. Então, meu N vale 9. E 9 é ímpar. Se é ímpar, E vai ser igual a N mais 1 dividido por 2. Então, eu vou ter 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, quem é o termo intermediário? É o termo que ocupa a quinta posição. Ok? Não é o número 5, mas a quinta posição. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então, quem é a mediana desse conjunto de valores? A mediana é o 11. Está aqui, ó. Beleza? Viram como é tranquilo a resolução, galera? Então, eu vou repetir os passos. Olha para o conjunto, verifica se os elementos estão organizados, se o rol está pronto. Se estiver, beleza. Se não estiver, organize os elementos. Depois, conte quantos elementos tem nesse conjunto. Identifique se é um número par ou se é um número ímpar. Se for um número ímpar, como foi o nosso caso, eu uso essa relação. A quantidade de elementos do conjunto mais 1 e divido por 2. O valor que eu encontrar indica a posição do elemento que representa a mediana. Aí é só contar da esquerda para a direita para encontrar a posição e identificar qual é o valor da mediana. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Bom, e se nós tivermos uma quantidade de elementos par? Se nós tivermos uma quantidade de elementos pares, aí o procedimento é outro. Então, vamos proceder da seguinte forma, se acaso for par, tá? Nós vamos pegar a sequência ordenada, depois de pronto o rol, né? Nós vamos identificar o elemento correspondente à central. Como que a gente faz isso? Dividindo o número de elementos por 2. Através da seguinte fórmula, E igual a N sobre 2. Isso aqui vai me dar a posição central. Ok? Encontrado esse elemento, o que nós vamos fazer? E é o elemento da posição central e N é o número de elementos do rol. Encontrado esse elemento, nós vamos retomar a sequência e identificamos o elemento correspondente àquela posição que nós encontramos do valor do E. Eu pego, deu a posição 5, então eu vou e identifico na posição 5 esse elemento. E a posição seguinte, ou seja, eu vou pegar o elemento da posição 5 e vou pegar o elemento da posição seguinte, que no exemplo que eu dei seria da posição 6. Que são as posições dos valores centrais para determinar a mediana. Aí a gente calcula a média aritmética desses dois valores centrais. Professor, não ficou muito claro. Eu vou dar um exemplo com letras aqui. Ó. Olha só, A, B, C, D, E e F. Vamos supor que isso aqui sejam valores. Quantos elementos eu tenho aqui? 6 elementos. Bom, quem seria o elemento central? O elemento central, nesse caso, quando é par, não é único, mas ele é duplo. Observe que os elementos que se encontram na posição central não é só o C, o D também. Os dois estão na posição central. Porque eu vou ter 2 para cá e 2 para lá. Se eu pegar o C somente, eu vou ter 2 para cá e 3 para lá. Aí não vai ser posição central, ok? Por isso que o procedimento, quando eu tenho uma quantidade par, eu tenho que agir de outra forma. Então, eu não vou ter um elemento central, eu vou ter 2 elementos centrais. Sempre que for par, eu vou ter 2 elementos centrais. Então, para encontrar o elemento central, eu pego N divido por 2, onde N é a quantidade de elementos. Então, nesse exemplo que eu dei, eu tenho 6 elementos. 6 dividido por 2, 3. Professor, então a posição central é 3? Não.
um dos elementos da posição central é 3. Quem é o outro? É o próximo. Depois de 3 vem quem? 4. Então, a posição 3 e a posição 4 são os elementos da posição central. Sempre que for par, eu vou ter 2 elementos na posição central. Quando for ímpar, eu tenho um elemento. Tranquilo? Capite, galera? Bom, agora que eu sei como encontrar o elemento da posição central, e eu não vou ter somente um quando for par, eu vou ter 2. Então, a recomendação é que se calcule a média aritmética simples desses elementos. Como que se calcula a média aritmética? Soma um mais o outro e divide por 2. Então, a mediana vai ser o resultado da média aritmética desses dois valores. Para achar a média, você já deve ter assistido a nossa aulinha de médias. Média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Como eu tenho 2 valores, eu somo eles e divido por 2. A média vai ser o resultado da mediana. Por isso que na definição de mediana foi colocado que a mediana ela pode ou não pertencer ao conjunto que foi disposto, ao rol. Às vezes eu encontro um valor que não pertence àquele conjunto. Isso pode acontecer. Por quê? Porque ela é resultado de uma média aritmética. Então, por exemplo, suponhamos que o C fosse 4 e o D fosse 6, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. E 5 não iria pertencer ali. Então, é um valor intermediário entre 4 e 6. Beleza? Tranquilo? Bom, agora que nós já sabemos o procedimento, vamos aplicar isso daí. Olha só o que nós temos aqui. Exemplo. Dado o conjunto de amostra X, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 14, determine a mediana. Bom, mais uma vez, não está organizado. Então, eu tenho que organizar. 3, 5, 7, 9, 11. Aí vem 13, não pode, tem que ser 12. Depois 13. E por último, 14. Professor, por que eu tenho que organizar? Porque, galera, se você não organizar, suponhamos que esse 11 estivesse aqui na posição do 5, ou o 9 estivesse na posição do 13 e vice-versa, os valores que estariam aqui no meio não seriam os valores corretos. E aí o valor da média ia dar diferente. Por isso que eu preciso organizar em ordem crescente ou decrescente. Porque se você organizar em ordem decrescente, os valores que estão no meio não vão mudar. Vai continuar os mesmos. Tanto faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O 11 é a posição 5. O 9 é a posição 4. Quando eu vier de lá para cá, ó, 1, 2, 3, 4, só inverte, que agora o 11 é 4 e o 9 é 5. Mas continua sendo os dois a posição central. Ok? Beleza. Organizei o rol. Organizado o rol, agora nós temos que encontrar o termo da posição central. Na verdade, os termos. Mas primeiro eu tenho que encontrar qual é a primeira posição. Para isso, eu tenho que pegar n e dividir por 2. Quem é n? A quantidade de elementos do conjunto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, eu vou ter 8 dividido por 2, 4. Isso quer dizer que o termo central se encontra na posição 4 e a posição seguinte, que é 5. Então, esses dois termos, 4 e 5, são os elementos da posição central. Então, eu encontrei 4, aí eu pego o seguinte também, sempre que for par. Dessa forma, quem é a posição 4? A posição 4 é o 9. Quem é a posição 5? A posição 5 é o 11. Então, 9 e 11 são os elementos da posição central. Como que vai ficar o cálculo da mediana? Vai ser a média aritmética desses dois valores. Portanto, 9 mais 11 dividido por 2. Quanto que é 9 mais 11, galera? 20. 20 dividido por 2, mediana igual a 10.
Pergunto para os senhores, galera. 10 pertence a esse conjunto de valores? Não. 10 não está presente aqui. E daí, muda alguma coisa? Não, a mediana continua sendo 10. O valor intermediário dessa relação, desse conjunto, é o 10. Muito embora ele não apareça aqui no conjunto. Não é obrigado a aparecer a mediana. Pode ou não pertencer ao conjunto de valores. Tranquilo? Compreenderam isso, galera? Belezinha, né? Então, tá aí. Encontramos a mediana. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Olha só. Na série 10, 20, 40, 50, 70, 30, 0, a mediana será. Veja bem, esse exemplo pede para nós calcularmos a mediana desse conjunto aqui. Pergunto para os senhores, está organizado esse rol? Não, não está organizado esse rol, porque eu tenho 30 para lá, 0 para lá, então ó, a organização dele fica assim, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 70. Então, o primeiro passo é organizar o rol. Organizei o rol, professor, agora eu tenho que contar quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 elementos. 7 é par ou é ímpar, galera? 7 é ímpar. Se é ímpar, como que eu encontro o elemento central? O elemento central vai ser igual a n mais 1 dividido por 2. A quantidade de elementos do rol mais 1 dividido por 2. Então, eu vou ter 7 mais 1 dividido por 2. Quanto que é 7 mais 1? 8. 8 dividido por 2, 4. 4 é o valor da mediana? Não. 4 é a posição que se encontra o valor que representa a mediana. Isso aqui quer dizer quarta posição. Agora, é só contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz. 1, 2, 3, 4. Se fosse o contrário, ó, 1, 2, 3, 4 também. Por isso que tanto faz você colocar em ordem crescente ou decrescente, que você vai encontrar sempre os mesmos valores. Então, quem é o valor que representa a mediana desse conjunto? É o 30. Belezinha? Tranquilo? De boa, né, galera? Bem simples cálculo de mediana. Então, resposta letra B, 30. Bom, vamos falar de moda agora. O que é moda, galera? Veja bem que esse nome é um nome bastante sugestivo e muito comum no nosso dia a dia. Poxa, está na moda isso, está na moda aquilo. Quando nós fazemos referência para dizer que alguma coisa está na moda, é por quê? Eu pergunto para os senhores, vai estar na moda aquela roupa que quase ninguém usa? Não. Aquilo que está na moda é aquilo que muitas pessoas estão usando, que a grande massa das pessoas estão aderindo àquela forma de vestir. Aí nós dizemos que está na moda. Está na moda usar camisa assim, está na moda usar calça desse jeito, porque existe uma grande quantidade de pessoas utilizando. Aí nós dizemos que está na moda. Na estatística, a palavra moda ela não tem muita diferença dessa prática diária nossa. Nós dizemos moda àquele valor que aparece com maior frequência. Então, devido a ele aparecer com maior intensidade, com maior frequência, nós dizemos que a moda daquele conjunto de valores é exatamente ele. Então, nós conceituamos moda da seguinte forma: é o valor ou o atributo que ocorre com maior frequência. Isso que é a moda. Nós temos vários tipos de moda. Se tiver somente uma moda num conjunto de valores, nós vamos dizer que esse conjunto é unimodal, porque ele vai possuir só uma moda. Se ele tiver duas modas, nós vamos dizer que ele é
bimodal. Mas ele pode ter mais de duas modas também, como pode também não ter nenhuma moda, ou seja, nenhum valor que apareça com maior frequência. Nesse caso, ele é chamado de amodal, ok? Então, vamos ver aqui os casos que fazem referência à moda. Suponhamos esse conjunto de valores, 2, 3, 4, 7, 7, 9 e 10. Isso aqui já está organizado o rol, já está organizado. Pergunto para os senhores, qual é o valor que aparece com maior frequência aqui? Ah, o valor que aparece com maior frequência, professor, é o 7. Então, está aqui, ó, dei um destaque para ele. Quantas vezes o 7 aparece? 2 vezes. E os outros elementos? Somente uma vez. Então, quem aparece com maior frequência é o 7. Aí, nesse caso, eu digo que a moda desse conjunto de valores, MO, representando moda, é igual a 7. Ok? A moda desse conjunto de valores é o número 7, porque ele aparece com maior frequência. Nesse caso, como só tem um elemento que aparece com maior frequência, eu digo que ele é unimodal, porque só possui uma única moda. Uma outra situação. Eu tenho aqui agora um outro conjunto de valores, 2, 2, 4, 7, 7, 9 e 10. Nesse caso, eu não tenho um único elemento que aparece com maior frequência. Eu tenho dois elementos que aparecem com maior frequência. Eu tenho 2 e eu tenho 7. Observe que o 2 aparece 2 vezes e o 7 aparece 2 vezes. Já o 4, o 9 e o 10, eles aparecem uma única vez cada um. Portanto, a moda aqui está concentrada em dois valores, no 2 e no 7. Como ela está concentrada em dois valores, eu digo que a moda vai ser bimodal. E a minha moda vai ser o 2 e o 7. Então, nesse caso, a moda é 2 e 7. Eu tenho dois valores que representam a moda. Professor, então não seria só um, não. Seria 2. Pode ter 3 ou mais. Ok? Não é muito comum colocar muitos aí, né? Mas nada impede de aparecer mais de 2. Pode aparecer 3, 4 e por aí vai. Mas geralmente é 1 ou 2 elementos que representam a moda. Ok? Quero chamar a atenção nesse mesmo caso. Se eu tivesse assim, ó, 2, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 9, 10. Se eu tivesse essa situação aqui, ó, ok? Observem que o 2 apareceu quantas vezes? 3 vezes. O 4 apareceu 2 vezes. E o 7 também 2 vezes. Quem seria a moda aqui? Galera, não é porque o 4 apareceu mais de uma vez que ele vai ser moda. Não é porque o 7 apareceu mais de uma vez que ele vai ser moda. Para ser moda, tem que aparecer com maior frequência. Aí, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, a moda vai ser unimodal. Por quê? Só o 2 apareceu com maior frequência. O 2 aparece 3 vezes. Então, ele desqualifica o 4 e o 7 como sendo moda. Para que eu possa considerar mais de um valor como sendo moda, eles têm que aparecer a mesma quantidade. Aqui eu considerei o 2 e o 7, porque tanto o 2 quanto o 7 apareceram 2 vezes, em quantidades iguais. Já nesse outro exemplo, não. O 2 apareceu 3 vezes. E aí o 4 e o 7 perdeu força. Então, eles não representam moda. A moda aqui é só o número 2. Compreendem isso, galera? Estou destacando esse exemplo porque já me fizeram pergunta. Professor, só o fato de aparecer mais de uma vez já é moda? Não. Não. O 7 poderia ter aparecido aqui 20 vezes. Mas se o 4 te aparecer 21, o 7 não é moda. Vai ser o 4 que apareceu 21. Entenderam? Beleza, né? E uma outra situação que nós podemos ter é a seguinte. Olha só esse exemplo. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Eu tenho um rol aqui? Tenho. Está organizado o meu conjunto. Quem é a moda desse conjunto? Nenhuma. Não existe moda. Ele é amodal.
Não existe moda. Por quê? Porque os valores aparecem todos eles na mesma frequência, na mesma quantidade. Então, não tem moda. Professor, e se aparecesse 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 3, 2 vezes o 4, 2 vezes o 7, 2 vezes o 8, 2 vezes o 9, 2 vezes o 10? Continuava sendo amodal. Por quê? Porque eles aparecem na mesma frequência. Para que exista moda, algum elemento vai ter que aparecer numa frequência diferente. Ele vai ter que aparecer numa frequência diferente. Quando estão todos na mesma frequência, não existe moda. Tá? Tem que haver destaque para pelo menos um. Pelo menos um. Tranquilo? Então, está aqui. Eu posso ter, então, uma unimodal, que seria a moda de um único elemento. Poderia ter bimodal, que seria a moda considerando 2 elementos. E amodal, quando eu não possuo moda. Tranquilo? Bom, vamos ver na prática como que isso é cobrado. Nós temos agora a seguinte situação, olha só. Os dados abaixo se referem à idade de 20 alunos de uma turma do 6º ano. Tá? Lá do ensino fundamental, nós pegamos aqui a idade de 20 alunos lá dessa galera. Então, as idades são as seguintes, ó, 12, 11, 12, 13, 12, 11, 13, 12, 11. Então, foi vindo cada um. Ó, quantos anos você tem? 12. Quantos você tem? 11. Foi só anotando. Anotou todos os valores. E tá aqui, todas as idades. O objetivo é encontrar a moda desse conjunto de idades de alunos. Qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que verificar qual é o elemento que está aparecendo com maior frequência. Uma das formas de você fazer isso seria organizando esse rol, que você pode colocá-los numa forma sequencial ou pode simplesmente fazer uma tabela desses dados aqui, tabular isso daqui. Eu vou fazer das duas formas. Colocando ele na forma de rol, organizando os dados em ordem crescente, eu vou ter o seguinte, ó. A idade menor que tem aqui é o 11, correto? Então eu tenho 11. Aí eu vou colocar a quantidade de vezes que ele aparece. Tá? Então, o 11 aparece aqui uma vez, 2 vezes, está aqui, vou colocar ele aqui de novo. Depois aqui mais uma vez, ó, então 11 de novo. Depois aqui mais uma vez, 11 de novo. E aqui mais uma vez o 11 de novo. Então, ele apareceu 5 vezes. Agora, o próximo, 12. 12, está aqui, marquei esse, agora eu vou marcar esse outro. 12. Para cada um que eu marco, eu vou eliminando ele lá para não me confundir, né? 12, depois 12, depois 12, e aí segue aqui mais um 12, e por último mais um aqui, 12. Bom, não tem mais nenhum 12, agora eu parto para o próximo. O próximo é o 13, ó. 13, depois 13, depois 13, aí eu tenho aqui mais um 13, ok? Agora, 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faltou esse aqui, ó. Tem um 13 aqui ainda. 13, 5. Agora o 14. 14 eu tenho um 14 aqui. Um 14 aqui. E mais um 14 aqui, ok? Então, está aqui, fecha. Agora, a moda, quem vai ser a moda? A moda vai ser o elemento que aparece com maior frequência. Então, eu tenho aqui, número 11, eu tenho quantos? Com a idade de 11. 1, 2, 3, 4, eu tenho 5. 12. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E 14, eu tenho 3. Então, quem apareceu com maior frequência aqui? Quem apareceu com maior frequência foi o número 12, a idade 12. Então, qual é a moda referente à idade desses alunos? A moda é 12. Pronto. Está resolvido o exercício.
Tranquilo? Mas nós tivemos que organizar o rol, agrupar as idades para facilitar a contagem da frequência que cada idade aparece. Tranquilo? Isso aqui seria uma forma de nós fazermos, tá? A outra seria a seguinte: a gente organiza e apresenta através de uma tabelinha. E essa tabelinha a gente faz assim, ó. Eu vou colocar as idades: 11, 12, 13 e 14. Nós já vimos que o 11 apareceu 5 vezes, aí o 12 6 vezes, o 13 5 vezes e o 14 3 vezes. Eu vou contando. 11, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloco 5. O 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 não, são 7, né? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, não é nem 6, são 7. Olha só, 7. Depois o 13, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? 14, 1, 2, 3, está aqui. Bom, enfim, moda é o que aparece com maior frequência. O que apareceu com maior frequência foi o 12. Então, a moda é o 12. Beleza? Então, você pode fazer uma tabelinha, contar e anotar a frequência de cada um, ou pode organizar o rol e depois contar também. Beleza? Fica a seu critério aí. Então, a moda dessas idades aqui, 12. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Determine a moda na tabela abaixo que apresenta as notas em matemática de uma turma de 30 alunos. Bom, agora já está sendo apresentada uma tabela para nós. Então, isso aqui é uma tabela estatística onde eu tenho a nota que foi alcançada e eu tenho a quantidade de alunos que conseguiram atingir cada uma dessas notas, que nós chamamos na estatística de frequência. Então, essa frequência implica em quê? Da quantidade de alunos que obtiveram essa nota. Então, nota 3. Quantos alunos conseguiram a nota 3? 4. 4,5. Quantos alunos? 5. 5. 2 alunos. 6,5. 3. 7. 6 alunos. 8. 5 alunos. 9. 4 alunos. 10. 1 aluno. Observem que a soma desses elementos da frequência vai dar exatamente a quantidade de alunos indicada. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Se tiver diferente, nós esquecemos de anotar algum valor aqui. Bom, nesse caso, como ele já apareceu tudo organizadinho, a moda está muito simples. O que é a moda, galera? A moda, nesse caso, a moda que representa a nota dessa turma, vai ser aquela nota que foi tirada pela maior quantidade de alunos. Então, a maior quantidade de alunos aqui é quem? 6. E 6 alunos tiraram qual nota? 7. Então, a moda aqui é 7. A nota 7 representa a moda dessas notas, porque foi a nota alcançada pela maioria dos alunos. Ok? Tranquilo? Bem simples. A tabela ajuda muito, né? Só basta a gente compreender o que quer dizer o significado de moda. Porque esse é um exercício muito fácil que se o aluno não sabe o que é moda, ele não consegue resolver. E aí, qual é a moda disso? O aluno fica perdido, olha para essa tabela aqui, não tem a mínima noção do que ele vai fazer, porque ele não tem a parte conceitual. A moda das notas vai ser a nota tirada pela maior quantidade de alunos. Bom, a maior quantidade de alunos dos que estão dispostos aqui é o 6, é o maior. Então, 6 tiraram 7. Então, a moda é 7. Beleza? Moleza, né, galera? Olha só esse outro exemplo. Determine a moda dos dados abaixo, que são referentes ao número dos calçados vendidos em uma loja num determinado dia. Então, aquele lance que eu disse para vocês, você pode organizar o rol, colocando os números de calçados juntos, de acordo com a medida, ou pode fazer uma tabelinha. Como que ficaria isso daqui? Se nós formos fazer
uma tabelinha, ficaria assim, ó. Olha só. Vou colocar aqui os números dos calçados, então eu vou ter o número 33, eu vou ter o número 35, eu vou ter o número 36, eu vou ter o número 37, eu vou ter o número 39, eu vou ter o número 40 e vou ter o número 42. Então, olha só, 33 é o primeiro número. Eu vou contar quantos 33 eu tenho. Eu tenho aqui, ó, só tenho um número 33. Então, ó, ele aparece uma vez. O próximo, 35. Então, eu vou colocar aqui, ó, 35. Quantos números 35 eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 calçados 35. 36. 36 eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Tenho 3 calçados 36. 37. 37. Eu tenho só um. 39. Eu vou ter só um também. 40. 40 eu tenho só um também. 42, eu também vou ter só um. E 43, também vou ter só um. Aliás, 42 eu tenho 2, né? Tem mais um aqui no final, ó. 42 tem 2. Pronto. Então, agora, é só olhar para a tabela e verificar qual foi o número de calçado que mais vendeu. Então, observe que dos números que nós temos aqui, eu tenho 2 vezes o 3, ó. 3 referente ao número 35 e 3 referente ao número 36. Então, qual é a moda? A moda é 35 e 36, ok? Tenho 2 valores que representam a moda, por quê? Porque são os 2 valores que aparecem com maior frequência, que é o 35 e o 36. Tranquilo? É só uma questão de observação. Qual é a complexidade do cálculo aqui? Nenhuma. Não existe, é só observação. Desde que você tenha a concepção da definição do que é moda, fica tranquilo você responder esse exercício. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Bom, já passamos agora da fase de teste, ok? Essa primeira fase é a fase de experiência, de exemplos, onde nós aprendemos os conceitos. Agora está na hora de nós praticarmos isso. Como que a gente pratica isso? Através de exercícios. Então, vamos lá para o primeiro desafio nosso. Fundação Carlos Chagas, técnico administrativo. Galera, o que eu quero pedir para você aqui agora? Já foi passado toda uma parte conceitual para vocês. O ideal agora é que antes de você assistir a resolução desse exercício, você dê uma pausa no vídeo, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Então vem comigo, galera. Ó, considere o seguinte conjunto. Foi dado esse conjunto. A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são, respectivamente... Observe que aqui ele não pediu somente a mediana ou somente a moda. Ele pediu média, mediana e moda. E aí, professor, eu tenho que fazer todas elas? Bom, de todos esses cálculos, o mais complexo é a média. É o que vai gastar maior tempo. Por quê, professor? Lembram lá o conceito de média? O que é média? Média é a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Então, nesse caso... Até que não são tantos valores, mas vai ter casos que eu vou ter muitos valores. Galera, você somar todos eles, dividir pela quantidade para achar a média, não vai ser fácil. Vai te dar trabalho. Em alguns casos, você vai ter que fazer isso, mas não é sempre. Portanto, o conselho é trabalhar com as alternativas. Vou calcular a mediana e a moda, que são cálculos mais simples, aliás, nem preciso fazer cálculo, eu consigo encontrar com mais facilidade e depois eu comparo as alternativas de resposta. Beleza? Olha só. Primeiro, quero chamar a sua atenção para
o posicionamento de cada um deles. Ele disse média, mediana e moda, respectivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses elementos têm que seguir essa ordem. O primeiro representa a média, o segundo representa a mediana e o terceiro representa a moda. Obrigatoriamente vai ser assim. Por quê? Por causa dessa palavrinha, respectivamente. Então vamos ser inteligentes e trabalhar o exercício a nosso favor. As alternativas vão estar a nosso favor. Vamos lá então? Bom, eu tenho aqui a seguinte situação. Está organizado esse rol? Está organizado. Olha só, 15, 17, 21, 25, 25, 29, 33, 35. Então está organizado. Beleza. Se ele está organizado, agora eu vou contar quantos termos tem. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é par ou ímpar? Par. Se 8 é par, a mediana vai ser quem? E igual a N sobre 2. 8 sobre 2, quarta posição. Então, eu vou ter que pegar a quarta e a quinta. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar a quarta e a quinta posição. Então, a mediana vai ser igual a 25 mais 25 dividido por 2. 25 mais 25, 50 dividido por 2, 25. Então, a mediana é 25. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Galera, quem é o valor que aparece com maior frequência aqui? O valor que aparece com maior frequência é o 25. É o único que aparece duas vezes. Olha aqui, ó, o 15 uma vez, o 17 uma vez, o 21 uma vez, o 29, o 33 e o 35 só uma vez. Quem aparece duas vezes? O 25. Então, a moda, 25. Então, tanto a moda quanto a mediana é o 25. Agora, eu vou verificar a média. Mas vamos analisar as alternativas de resposta. Vamos analisar elas aqui. Ele disse média, mediana e moda. Ou seja, o segundo valor é da mediana e o terceiro valor é da moda. Olha aqui, segundo valor, terceiro valor. Não é 25. Então, está fora a letra A. Olha aqui, 7 e 9, está fora a letra B. Olha aqui a letra C. 9 e 5 está fora também. Agora, a dúvida chegou aqui na letra D e na letra E. Mas veja bem, o segundo é a mediana, que é 25. E o terceiro é a moda, que é 25. Olha aqui, ó. Segundo, terceiro. Olha aqui, segundo, terceiro, 27 e 29. Está fora. Então, resposta, letra D. Observe que eu nem precisei calcular. Porque se não for essa a resposta, se por acaso essa banca me trouxer outra resposta que não seja essa, está errada. Vai ter que ser anulada essa questão. Ok? Eu nem preciso confirmar se a média é 25, porque eu já identifiquei que a moda e mediana, que são esses dois valores, bateram. Então, como não tem nenhum outro item que tem 25 e 25, então eu não preciso me preocupar com a média. Eu sei que a resposta é letra D. Viu? Então, isso me poupa tempo. Beleza, né? Mas se você calculou a média, tranquilo, você deve ter encontrado também, se não errou o cálculo, 25, tá? Gastou um pouquinho mais de tempo, né? Porque nós vamos ter que somar todos esses valores e dividir por 8, ok? Você vai pegar aí 8 vezes 15 mais 17 mais 21, 25, tal, vai dar 200. 200 dividido por 8, 25, ok? Segundo exercício. Olha só o que nós temos aqui. Fundação Carlos Chagas, tá? Banco do Brasil, concurso Banco do Brasil 2013, diz assim, ó. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes, ok? Nos 4 primeiros dias. Vamos imaginar aí, segunda, terça, quarta e quinta, correto? No quinto dia útil, que seria sexta-feira, esse gerente atendeu N clientes. Observe que ele não informou a quantidade de clientes que foram atendidos. N clientes. Beleza. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, a mediana foi
Aí aqui as alternativas. Bom, como que eu vou saber qual é a mediana? Bom, para descobrir a mediana, eu vou ter que descobrir qual é esse valor que foi atendido no quinto dia útil, a quantidade de clientes que foi atendido no dia útil. Por quê? Porque eu vou ter que organizar esses valores aqui, ó. Eu vou ter que organizar eles. Eles não estão organizados na ordem. O rol não está pronto. O rol é do menor para o maior. Então, eu tenho 15, 17, 19, 21. Aqui eu coloquei eles em ordem, ok? Porque a mediana leva em consideração a ordem dos elementos, crescente ou decrescente. Como está faltando esse N, eu preciso descobrir, porque eu não sei se ele entra aqui, se ele entra aqui, se ele entra aqui, se ele entra lá ou se ele entra aqui. Ele pode ser qualquer valor, ele pode ser menor que 15, pode estar entre 15 e 17, pode estar aqui ou pode ser maior que 21. Então, eu preciso encontrar o N para poder colocar ele nesta formação e só a partir daí eu identificar quem é a mediana. Beleza? Então, vamos lá? Vamos em busca do N. Como que eu vou fazer isso, professor? Ele disse que a média de atendimento nessa semana foi de 19. O que é a média? No nosso caso aqui, média aritmética simples. É a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, eu vou ter que somar isso e dividir por 5. Então, a média vai ser 19 mais 15, mais 17, mais 21, mais N, tudo isso dividido por 5. Isso que é média. E o exercício falou que a média, que é esse resultado, é igual a 19. Beleza? Então, vamos fazer o cálculo. Ó, esse carinha está dividindo, passo ele para lá, ele vai multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 19 mais 15, 34. 34 mais 17, 34, 44, 51. 51 mais 21, 51, 71, 72. Então, vai ficar 72 mais N igual a 5 vezes 19. Agora, eu tenho que fazer esse produto aqui. Então, vai ficar assim, ó, N igual 5 vezes 19, 5 vezes 9, 45, ficou 5 e vão 4, 5 vezes 1 é 5 e 4, 9, 95. O 72 é positivo, vai para o outro lado, negativo. 95 tira 72, N igual a 23. Bom, então olha aqui, ó. Se a pergunta fosse quantos clientes foram atendidos na sexta-feira, seria 23, ó. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é qual foi a mediana. Então, vamos organizar aqui o rol. 15, 17, 19, 21 e 23, que foi o que ele atendeu no último dia. O que é mediana? Mediana é o valor intermediário. Quantos elementos eu tenho ali? 5. 5 é ímpar. Então, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Portanto, 1, 2, 3. O elemento que ocupa a terceira posição é o 19. Então, qual é a mediana? 19. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, galera. Vamos para mais um aí, ó. Olha só. Banca Exatos, nós temos o seguinte. Curso de CFO. A tabela que segue é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão de polícia militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. A moda, média e mediana dessa distribuição são respectivamente. Bom, agora ele está pedindo a moda, mediana e a média, tá?
e foi dado esse conjunto de valores. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução. Galera, o objetivo aqui é nós treinarmos. Vamos encontrar inicialmente a moda. A moda é o mais fácil de nós encontrarmos, por quê? Porque é aquela idade que vai aparecer com maior frequência. Então, dentre a quantidade de policiais, a maior quantidade é 25. E 25 tem quantos anos? 30. Então, a moda é 30. Esse exercício não apresentou alternativa para nós, então eu sou obrigado a fazer todos os cálculos, porque eu tenho que mostrar qual é esses resultados. A mediana. Para encontrar a mediana, eu vou ter que encontrar qual é a idade que está ali no meio. Para isso, eu preciso saber quantos policiais foram pesquisados. Deixa eu ver se o exercício falou. A tabela que segue, demonstrativo, ele falou só policiais. Não me deu a quantidade, então eu sou obrigado a fazer essa soma aqui. 12 mais 15, 27. 27 com 25, 52. 52 com 15, 67. 67 com 10, 67, 77. 77 com 8, 85. 85 é par ou é ímpar? Ímpar. Então, veja bem. Se é ímpar, eu tenho que o meu E vai ser igual a 85 mais 1 dividido por 2. Vai dar 86 dividido por 2, 43. Bom, então 43 é a posição do soldado que vai representar a idade mediana. Bom, como aqui eles estão já em ordem, do menor para o maior, é só eu chegar nessa posição 43, tá? Como que eu chego nessa posição? Bom, eu sei que 12 tem 25 anos. 12 com 15, eu tenho 12, mais 15, 27. Então, 27 está aqui, ó. Aí, 27 com 25 vai dar 52. Opa, o 43 ele vai estar entre o 27 e o 52. E os soldados que estão entre o 27 e o 52 são soldados que têm qual idade? 30 anos de idade. Portanto, a mediana vai ser igual a 30. Beleza? Eu sei que o soldado 43, se eu for numerando, começo aqui da idade menor, tá? 25 anos, são 12 soldados. Então, você é o número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar no número 12. No número 12, o soldado é de 25 anos. Depois, o número 13 já vai ser 28. Aí, 13, 14, 15, 16, vou contar mais 15 soldados com 28 anos. Que vai chegar no 27º soldado. A partir do 28º, já vai ser soldado com 30 anos. E aqui tem 25. Então, eu vou ter que, na sequência, contar 25. Por isso que o soldado 43 vai estar nesse meio, com 30 anos. Então, a mediana é 30. Está aqui. Achei a mediana e achei a moda. Bom, o mais complexo aqui é achar a média. Por quê? Porque essa média, ela trata-se de uma média ponderada. Porque eu tenho uma quantidade de soldados relacionado com uma certa idade. Eu não tenho um soldado para cada idade. Eu tenho vários soldados com idades diferentes. Então, a média aqui vai ser a média ponderada. Como calcula a média ponderada? Seria a idade multiplicada pela quantidade de policiais, 25 vezes 12, mais 28 vezes 15, mais 30 vezes 25, 30 vezes 25, mais 33 vezes 15, 33 vezes 15, mais 35 vezes 10, 35 vezes 10, mais 40 vezes 8. 40 vezes 8. O resultado de tudo isso aqui, dividido por quem? Dividido pela soma da quantidade de policiais, que seria 12 mais 15 mais 25 mais 15 mais 10 mais 8. Então, eu vou ter que fazer todos esses produtos, somar essa idade aqui, que eu já sei que vale 85,
dividir esse resultado, nós vamos encontrar aí a média ponderada disso daqui, ok? Então, é assim que nós vamos fazer esse cálculo. Você vai pegar lá agora 25 vezes 12. Vamos pegar aqui, vou fazer aqui no canto. 25 vezes 12. 25 vezes 12 é 300. Então, eu vou ter aqui 300 mais 28 vezes 15. Vamos lá. 28 vezes 15. Eu tenho 40, 12, 14, 8, 2. Eu vou ter 12 vai 1, 420. 420. Mais 30 vezes 25. Eu vou dar 750. Mais 33 vezes 15. Então, eu vou ter 15, vai 1, 16. Eu tenho 5, 9, 4. 495. 495. Mais 35 vezes 10, 350. Mais 40 vezes 8, 320. Tudo isso aqui dividido por 85, que é a soma do total aqui. Beleza? Bom, agora que nós fizemos o produto, vamos somar esses valores. Então, eu tenho 300 mais 400, 720. 720 mais 750, eu vou ter 1.470. 1.470 mais 495, eu vou ter 16, vai 1, 8, 9, 1.965. 1.965 mais 350 com 320 e 670. Então, vamos somar aqui, mais 670, 5, 13 vai 1, 10, 16 vai 1, 2.600. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço, SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas 10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo, e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau! Clique lá.